Vamos para uma outra parte importante de qualquer processo de M&A, qualquer processo de abertura de capital no mundo inteiro. Quanto vale o Corinthians? Olha, quanto vale o Corinthians? Eu acho mais fácil responder essa pergunta da seguinte forma. Aqui no Brasil, alguns grandes clubes de futebol já passaram por transações. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Bahia, Vasco, Botafogo. Recentemente o Fluminense, né? Nós estudamos a fórmula de precificação do Fluminense e ela já segue a média das outras transações, né? O que a gente verificou ali é que no caso do Fluminense, a avaliação ela foi feita com base num múltiplo de receita, 3 vezes a receita, menos a dívida. Então, falando em 3 vezes a receita do Corinthians, o Corinthians hoje é um clube que tem uma receita ali superior a R$1 bi. Mais ou menos. 3 vezes a receita, 3 bi. Uhum. O Corinthians tem uma dívida trazida por vocês aqui de 2,5 bi. Uhum. Então, falaríamos aí de uma SAF com um aporte de 3 bi, sendo 2,5 bi para pagar a dívida e mais 500 milhões para aporte em investimentos? Uhum. Sim, é uma particularidade, né? É natural que quando a gente tem a condição de captar o recurso necessário para fazer a estruturação dessa nova empresa, eu tenho condições de abrir negociações diretas com os credores. Então, por exemplo, nós temos lá 1/3 da dívida do Corinthians são tributos, né? Há a possibilidade pela legislação vigente de se tentar uma transação e você ter uma redução significativa dessa dívida. Uma dívida do estádio, por exemplo, da Arena, é uma dívida pelo que está nos balanços, na ordem de R$700 milhões a longo prazo. Naturalmente, se você tiver condições de negociar isso com descontos substanciais, trazendo ao valor presente, você evidentemente também consegue reduções. E assim por diante. Todos os credores podem evidentemente abrir conversas para tentar obter uma otimização, uma reestruturação com descontos, alongamento de prazo, taxa de juros, da melhor forma que for para o Corinthians. E aqui deixando claro, se isso acontecer, essa redução, fruto da negociação, ela reverteria em pró do Corinthians, né? Então, se é uma de 2,5 bi e a gente conseguir sanear todas elas com 1,5 bi, por exemplo, esse 1 bi ele é acrescido como ações do próprio Corinthians, ou seja, reverte para o clube e não para a Safiel. Então, traduzindo para o fiel torcedor que está em casa, uma conta de padaria aqui, estamos falando de uma SAF de 3 bi, em que um aporte inicial para investimento seria de 500 milhões, mas que à medida em que a dívida vai sendo diminuída por negociações diretas, por uma RJ, por um mecanismo de negociação centralizada de pagamento, cada real desse volta para um reinvestimento. Então, se a dívida que é de 2,5 bi for renegociada por 1,5 bi, o Corinthians passa a ter 1,5 bi para aporte. Em resumo, seria essa a lógica. Eu acho que não, João. O que a gente quis dizer é o seguinte: vamos imaginar que do lado aqui das propriedades do Corinthians venham ativos e venham passivos. E Sim. que, num primeiro momento, a gente calculou que aqui existe um valor de 500, só para a gente facilitar aqui a conta, tá? Então, o Corinthians receberá ações da SAF no mesmo valor desse patrimônio, 500. Se essa dívida... O equity aumenta para o Corinthians, Para não o Corinthians, necessariamente exatamente. aumenta o valor Isso. Exato. final para o aporte. Exatamente. Exato. Nós reverteremos a economia da dívida totalmente em prol do clube associativo. O que não impede o Corinthians de fazer uma segunda chamada no mercado, por exemplo, em algum momento, para vender uma parte a mais de ações e aumentar a sua capacidade de investimento eventualmente. É que acho que agora você está falando do Corinthians Clube Associativo ou você está falando do futebol aqui? Estou falando do Corinthians Clube Associativo. Clube Se ele Associativo. aumenta o seu equity no processo, Uhum. ele passa a ter uma parcela maior de ações. Se essa ação se valoriza no futuro, Sim. a associação poderia vender, Poderia fazer vender. uma nova chamada ao mercado para Poderia vender vender. e aumentar A o liquidez. aporte. Poderia vender, exatamente. O Corinthians terá, depois de 5 anos, assim como todos os torcedores, existe um período de lock-up do investimento, né? Onde o investidor não vai poder retirar o investimento realizado, ele precisa esperar 5 anos. Nem vender? Nem vender, durante 5 anos não. Então, nesse caso, qualquer
corintiano que é detentor de ação ou o próprio clube associativo poderia vender suas ações. Isso aí, fiel. Esse foi o vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações. Todos os dias, vídeos informando sobre o nosso Coringão. Tamo junto, até a próxima e vai Corinthians!